Glória a Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, e enquanto ele consertava o altar do Senhor, havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Glória a Deus, esta é a palavra de Deus para nós hoje. Seja bem-vindo ao canal, que Deus possa falar ao seu coração. Elias, aqui vemos a história do profeta Elias. O profeta Elias, o Senhor tinha pedido para ele se esconder, para ele sair, de perto de Acabe. Jezabel estava perseguindo os profetas. E tem um homem que trabalhava ali com o rei, administrador, mas muito temente a Deus, que trabalhava ali dentro do palácio com o rei, que era Obadias. E nessa época Obadias tinha escondido 100 profetas, nas 2 cavernas. Ele colocou 50 em cada caverna e alimentou aqueles profetas, porque ele era um homem temente a Deus. E Elias, o Senhor pediu para que ele fugiu, ele foi se esconder. Aqui no versículo 17 fala: ele foi alimentado por corvos, pelos corvos. O Senhor alimentou ele pelos corvos. E o Senhor tinha falado para Elias e Elias falou, através do Senhor, para Acabe: tão certo como viu o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos. Então ali Elias falou pro rei que não ia haver chuva os próximos anos. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, santo é o teu nome, Jesus. E depois de Elias falar isso com o rei, então o Senhor disse para Elias, para ele se esconder junto, ao rio e ficar lá. E ali o Senhor alimentou ele. Depois de algum tempo que ele foi alimentado, o Senhor mandou ele para outra cidade de Sarepta. Foi onde ele ficou hospedado, na casa daquela viúva que estava ali com os gravetinhos, tentando fazer o último alimento, fazer para ela e o filho dela comer. Mas ela recebeu aquele homem de Deus. Ela recebeu o homem de Deus e abrigou ele na casa dela. E ele falou que Deus não ia deixar faltar a farinha na casa dela para eles. Só que chegou um tempo que o filho daquela mulher veio a morrer. E Elias orou e o filho da mulher ressuscitou. Isso vocês podem ver no capítulo anterior, 17. Eu só estou resumindo para vocês entenderem o contexto que eu vou falar aqui. A parte que o Senhor pediu para passar aqui para nós. Então aquela mulher viu que realmente, ele era um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente falava por intermédio de Elias. Glória a Deus. E onde está o Elias de hoje? Cadê os Elias
Senhor está buscando os Elias, homem e mulher, que tem a autoridade dos céus, que tem a autoridade de Deus. Talvez você que está aí, você é um escolhido do Senhor, você é escolhido. O Senhor quer derramar a unção, a autoridade sobre a tua cabeça, sobre a tua boca, para falar o que Deus manda. Porque estamos vivendo, é chegado o tempo do Senhor mandar a dispensação do Espírito Santo. E o Senhor vai levantar os profetas, o Senhor vai levantar aqueles que têm autoridade, que têm ousadia, coragem de se posicionar e falar o que Deus manda. Porque a gente não vai falar, você não fala o que você quer, você fala o que Deus pede e o que Deus faz. Porque muitos estão aí adorando a outros deuses. Muitos estão na idolatria. E não é só idolatria de barro, de holocaustos e sacrifícios. Hoje a idolatria está em geral, está em coisas e objetos, pessoas. Santo Deus. E estão se esquecendo do verdadeiro Deus. De onde realmente nós temos que buscar a fonte viva, da água viva. E depois que Elias ficou ali, no 3º ano de seca, aí teve um confronto no Monte Carmelo. Jesus falou para Elias, vai ao encontro do rei Acabe. E aí Elias vai e se apresenta. E fala com Obadias, aquele administrador que tinha escondido os profetas. Ele fala, se eu falar para o rei vai querer te matar, ele está atrás de você. E aí Elias fala, não, pode falar, eu quero falar com o rei. Isso quer ter coragem, né? Isso quer estar na direção e guiado por Deus. E aí ali Obadias chega então e vê que não tem como, que Elias falou que ele ia falar porque ele tinha medo de ser morto. Porque o rei estava atrás de Elias, ele mandava até os outros reis, Acabe falava até para os outros reis, se eles tivessem mentido, escondendo Elias, eles iam pagar com a vida. Então Obadias ficou com medo de morrer. Mas aí Elias apareceu até Acabe. E aí aqui fala assim, ó, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará, Obadias falou. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Foi o que ele fez. E ele pergunta, você é perturbador de Israel? Ele fala, não causei problema algum em Israel. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, em vez de se adorar a imagens de Baal. Agora convoque todo Israel. Ele pediu para que o rei Acabe convocasse todo Israel. Todos os profetas de Baal foram 450 profetas e 400 profetas de Aserá, que eram os deuses que comiam na mesa de Jezabel. E aí Acabe convocou. E aí Elias fala, né? Se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Quem que nós estamos seguindo? O povo anda confuso, não sabe se segue o Deus verdadeiro ou se segue outras coisas. Santo Deus. Deus não é Deus de disse-me-disse. Deus é sim, sim ou não, não. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Porque o mundo jaz maligno. Amados, o mundo jaz maligno. É tempo de nós se posicionar em santificação e decidir, ou você é de Deus ou você é do mundo. Ou você pratica a santidade, uma vida com Deus, ou você pratica as coisas do mundo. Que seria, ou você fica na natureza humana, ou você começa a andar em espírito. Nas duas coisas não tem como. E o povo ficou em silêncio, porque o povo estava errado. Eles não estavam seguindo os mandamentos de Deus. Eles não estavam nos estatutos seguindo o que Deus pedia, que era a obediência a Ele, amar Ele acima de todas as coisas.
E aí então Elias disse, sou o único que resta dos profetas. E aí veio todos aqueles profetas. Santo Deus, é muito lindo isso aqui, gente. E ali eles começaram a pegar novilho, a fazer. Eu fico imaginando, gente, eu fico aqui imaginando. Penso aquele, olha, eu fico... E aí eles pegando e juntando aqueles novilhos e fazendo sacrifícios. Começou meio-dia, foi chegando até o final da tarde. Eles gritavam, eles berravam. E nada, e nada, e nada acontecia. E aí Elias, olha como, oh Deus, Elias começou a zombar, gente, aqui eu falo. Elias começou a zombar deles. Glória a Deus. E esse zombar não é porque você é servo, Deus te deu autoridade. Você pode sim confrontar o teu inimigo, o teu adversário. Nós não pode abaixar a cabeça para o nosso inimigo. Nós tem que confrontar. Cadê? Você disse que faz? Cadê? Quero ver. Porque o meu Deus, ele faz. O meu Deus, ele é Deus poderoso. O que ele promete, ele cumpre. E você tem essa autoridade de confrontar o teu inimigo. O Senhor, ele nos dá autoridade hoje. Amém? Receba a autoridade de Deus para confrontar o teu inimigo. Quando ele vir na sua mente falando que você não vai conseguir, que você é uma derrotada, você vai confrontar ele, vai falar e vai profetizar e vai pregar para ele. Vai zombar dele, vai falar, você é um encardido. Você não sabe o que você diz, para trás de mim, Satanás. Eu vou vencer, eu já sou vencedora em Cristo Jesus. Começa a declarar a palavra de Deus. Eu já sou vencedora em Cristo Jesus. Jesus já morreu na cruz do Calvário por amor à minha vida. Nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E você vai confrontar o teu inimigo, porque o Senhor, ele nos deu autoridade. Ele falou, eu vou, mas eu vos deixarei o meu espírito. E onde você colocar a mão, as suas mãos, eu colocarei a minha. Os mesmos milagres que eu fiz, vocês terão o poder de fazer. Basta nós buscar, irmãos. O Senhor Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem e hoje. Mas é nós que temos que buscar, nós que temos que estar buscando. É tempo do Senhor fazer uma dispensação, de Deus começar a levantar os verdadeiros adoradores, Deus começar a levantar, derramar uma unção na terra, nós começar a ver milagres, nós temos que clamar e pedir, Senhor, eu quero ver milagre, eu quero contemplar, porque o Senhor falou que faz, eu creio que o Senhor faz. E nós temos que andar com essa autoridade no Espírito. Vamos buscar em nome do Senhor Jesus, como esses profetas tinham. E Elias ali começou a zombar, vocês precisam gritar mais alto, ele dizia. Vocês precisam gritar mais alto. Sem dúvida ele é um Deus, Elias falava. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou está viajando, ou está dormindo, e precisa ser acordado. E Elias começou a zombar. E aí então Elias pegou, não houve sequer um som, nem resposta alguma. Pensa aquele tanto de profeta. Então Elias disse, que foi o que a gente leu aqui. Venham aqui, reuniu todos. E ali Elias foi fazendo, pegando, né? As 12 pedras, representando as 12 tribos. E foi ali, fazendo, reconstruindo o altar. No nome do Senhor. Glória a Deus, o Senhor quer reconstruir o nosso altar. O Senhor, ele quer reconstruir o nosso altar com ele. Porque para ele fazer o que tem que fazer, para ele derrotar o nosso inimigo, ele quer que nós reconstruímos o nosso altar hoje. Vamos nos reconstruir o nosso altar hoje, amém? Glória a Deus. E então ele pegou os novilhos, fez a lenha, a água, derramou, tudo que a gente leu aqui. E aí ele orou ao Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu é o Senhor, os verdadeiros Deus, e estás buscando o teu povo de volta para ti, porque muitos estão perdidos. Você talvez aí hoje esteja desanimado, não tem mais força, mas através desta palavra hoje o Senhor vai penetrar no teu coração, para que você crê que o Senhor está falando com você e voltar para o Senhor. Chega de andar confuso. Chega de andar confuso. Chega de ficar se oscilando. Você não sabe se fica com o pé na presença do Senhor ou se fica com o pé no mundo. Chega. Hoje chegou o dia de Deus provar que é na tua vida.
Aonde a terra estava seca, onde não havia mais chuva, onde o orvalho não caía mais, hoje o Senhor faz cair o orvalho na tua vida. Glória a Jesus. Hoje o Senhor faz cair a chuva na tua terra. Se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus. Chega de oscilar, chega de ficar oscilando. Se posicione hoje. Volte para a presença do Senhor hoje. Volte a reconstruir o teu altar com Deus hoje. Glória a Deus, porque Ele te chama, Ele te quer de volta. Ele quer de volta você trabalhando na seara, na colheita, trabalhando com Ele. Glória a Jesus. E aí no mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Glória a Deus. Com o nosso Deus nós não precisa gritar, amado. Com o nosso Deus nós não precisa berrar, ficar gritando, ficar fazendo holocaustos e acontecer. Não, nosso Deus basta uma palavra. Basta somente olhar para o céu e falar: ó Senhor meu Deus, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Senhor, faça chover a água na minha terra. E o Senhor, Ele faz chover. O Senhor, Ele traz dos quatro cantos da terra para te abençoar. O Senhor não deixa faltar o pão na tua mesa. O Senhor não deixa faltar a tua roupa, não deixa faltar o calçado. O Senhor não vai deixar faltar nada. Mesmo em meio às provas, o Senhor está ali contigo. Com o Senhor basta uma oração simples, não precisa uma oração bonita, não precisa nada extravagante. Não precisa gritar, ficar implorando. Não, nosso Deus, Ele trabalha de todas as formas. No silêncio, na quietude, na confiança, na perseverança. Numa simples oração, Ele mesmo falou: orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor, glória a Deus. E o Senhor aparece na tua vida. E quando o povo viu isso, todos se prostraram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Aí eles viram que o Senhor é Deus, porque os deuses daqueles profetas, o Baal de Aserá, onde ele estava? Nada. Nada. Esses deuses, nada. Somente Deus, o Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra, tem o poder de fazer acontecer na tua vida. Somente Ele pode mandar o fogo do céu. Somente Ele pode mandar a chuva. Somente Ele pode curar a tua enfermidade. Somente Ele que pode te renovar, fazer você se levantar agora desta cama, que você está prostrada, depressiva, sem força, desanimado, desanimada, achando que tudo acabou, o inimigo soprando na tua mente, que você já é uma derrotada, que você já morreu espiritualmente. Mas hoje o Senhor, o Deus dos deuses, Deus de Israel, nosso Deus, Ele te diz hoje: levante-se, põe-se de pé, que eu falarei contigo. Receba o renovo, receba a saúde no teu corpo, receba a saúde espiritual hoje. Levante-se, porque eu sou contigo. Eu faço descer do céu fogo hoje na tua vida. Glória a Deus. E então Elias ordenou, prendeu todos os profetas de Baal e não deixou nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias o levou para o riacho e ali os matou. Glória a Deus. E depois disso, aí teu inimigo é derrotado, porque o Senhor aparece na tua vida, você se posiciona, você prega para você, você prega, você com a autoridade do céu repreende o teu inimigo. Ele não tem poder, ele sai em retirada. E depois daquilo, que aconteceu,
Elias foi e falou para Acabe comer e beber, que havia uma forte tempestade chegando. E aí Elias fala para o rapaz, que era o que estava com ele, o servo dele. Aqui, ó, depois disse a seu servo, vai e olhe na direção do mar. O servo foi, olhou, depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Ele foi 7 vezes, e na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, vá depressa, disse Acabe, apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. E em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro e Acabe até a entrada de Israel. Glória a Deus. E então ali a chuva desceu. Glória a Deus. A partir do momento que o teu inimigo é derrotado e que você assuma a autoridade de Deus, o teu inimigo é derrotado e a chuva, ela cai sobre a tua terra. E o Senhor molha com o orvalho do céu sobre a tua vida. Glória a Deus. A história de Elias é muito linda. Andar com Cristo é isso. É sofrer, mas também é contemplar milagres, é contemplar obras. E o Senhor nos convida hoje. Estamos preparados para sofrer, mas também para contemplar obras. Hoje as pessoas não querem sofrer, não querem pagar preço. Mas o Senhor, Ele nos convida hoje. Vocês, estão preparados? Estamos preparados para pagar o preço? Renúncia? Porque assim nós vamos contemplar obras do céu. Porque nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos de Deus, só precisamos de Cristo na nossa vida, para vencermos o nosso dia, para vencermos o nosso inimigo, todos os dias da nossa vida, nos arrependendo todos os dias. Porque quando achamos que estamos prontos, não, todo dia nós temos que nos arrepender aos pés de Jesus. Mas receba essa autoridade, chega de andar oscilando. Hoje o Senhor fala, acabou. Hoje eu provo para você que eu sou o Deus de Israel, o Deus dos céus. Eu falo Israel, irmãos, porque eu leio aqui e aí eu fico com Israel. Mas o Deus, não só de Israel, o nosso Deus. Hoje eu provo que eu sou Deus na tua vida, para cumprir todas as promessas e teu inimigo cair por terra. Glória a Deus. Esta foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.